Que nós abríssemos nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, eu vou ler a partir do versículo 1. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Veremos, meus irmãos, pela graça do Senhor, um assunto da máxima importância, o qual diz respeito à atitude do próprio apóstolo Paulo, com vistas a trazer paz e alegria no Senhor, tanto para estas duas preciosas irmãs, Evódia e Sintique, como também para toda a igreja, ou seja, todos os santos em Cristo Jesus. Na verdade, nós vamos tratar de algo que nós, pastores e líderes, frequentemente temos que lidar. Afinal, é certo que nós necessitamos de agir quando há conflito entre irmãos preciosos. E certamente nós mesmos estamos muitas vezes inseridos, envolvidos diretamente em conflitos relacionais. E a pergunta é, como fazemos? Como agimos? Tendemos por tomar partido ou nos empenhamos por buscar a reconciliação? É diante dessas questões que nós temos que, de forma conveniente, considerar aquilo que eu me propus a expor aos irmãos, que são princípios bíblicos para a reconciliação, e eu gosto de um tema mais claro, e esse tema seria a fervorosa busca do apóstolo Paulo pela reconciliação de duas irmãs. Para tanto, o nosso assunto será dividido em 3 partes básicas. Primeiro, nós vamos ver a crise relacional e sua influência negativa. Depois, haveremos de ver o amoroso empenho do apóstolo Paulo com vistas à reconciliação. E, finalmente, veremos as razões pelas quais Paulo buscou tão fervorosamente a reconciliação. Em primeiro lugar, portanto, vejamos a crise propriamente dita. Antes de tudo, é bom que se diga que nós não podemos saber qual era a natureza da dificuldade existente entre essas duas irmãs, Evódia e Sintique, uma vez que a Escritura não afirma. Mas é certo que se tratava de algum tipo de discórdia entre ambas, o que em si mesmo era grave, uma vez que as duas trabalharam juntas, como acabamos de ler, e trabalharam com o apóstolo, esse testemunho foi dado, mas agora estavam essas irmãs em inimizade aberta. Daí que o apóstolo chega ao ponto de muito claramente citar os nomes de ambas. Então nós podemos inferir daqui que antes o companheirismo das duas irmãs fora motivo de alegria para todos. Quantas saídas ambas não fizeram juntas? Cooperando com o apóstolo em prol do reino de Cristo, mas nesse exato momento estão elas separadas, desunidas, a causar perturbação a si mesmas e à igreja e à causa de Cristo. Eu não tenho dúvida de que
esta mensagem, ela é para todos nós. Essa mensagem é para todos nós porque, desde que Adão caiu, como diz o Dr. Martin Lloyd Jones, nós vivemos entre nós mesmos, diligenciando no sentido de experimentarmos uma guerra entre deuses. Porque o eu tomou conta do lugar. E para que não haja nenhuma dúvida, eu tenho uma ilustração que é chata, mas eu não achei outra para ilustrar isso. Se eu tirasse uma fotografia aqui de vocês e revelasse essa foto e a expusesse ali, quem você olharia em primeiro lugar? Já está respondido. É porque nós somos o centro. Então essas irmãs estavam em conflito. E nós sabemos que o conflito é algo comum entre nós, quer na família, quer na igreja, em qualquer ambiente. Então eu tenho duas coisas a dizer quanto a essa crise e sua influência. Primeiro, digo que tal situação causa muita tristeza para todos os que são sensíveis. Se nós lembrarmos a parábola do servo que tinha um colega que lhe devia uma bagatela, uma ninharia, uma coisa muito pequena, e este fora perdoado pelo rei, e a dívida dele para com o rei era impagável. E nós sabemos que quando o rei o dispensou, dizendo, vá em paz, logo em seguida ele encontrou o seu conservo, o seu colega, que lhe devia, como eu disse, uma ninharia, algo muito pequeno, agarrou e disse, paga-me o que me deves. E diz a Bíblia, o Senhor relatando, que os seus companheiros viram aquilo e ficaram tristes. Então essa é a primeira questão, é que toda crise causa muita tristeza para os que são sensíveis. Além do mais, tal situação conflituosa pode causar amargura e prejuízos grandes a muitos, pois está escrito que não haja raiz de amargura, que brotando vos perturbe, por meio dela muitos sejam contaminados. Lamentavelmente, a situação de Evódia e Sintique continua se repetindo hoje, uma vez que somos pecadores e somos tendentes à busca dos nossos próprios interesses, ou tendemos por viver como crianças, cheios de ciúmes, invejas, etc. Portanto, é correto dizer que toda crise relacional tem suas influências negativas e constrangedoras. Para tanto, penso conveniente que nós atentemos para o que está escrito em Tiago, capítulo 3. Eu vou ler o texto dos versos 13 até o capítulo 4, verso 1. Ele pergunta, quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos vanglorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é antes pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. E a pergunta é, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne?
Então, tudo isso tem a ver conosco. Sabemos na prática o que é crise relacional. Temos buscado reconciliação entre nós mesmos, e eu perguntaria aqui o seguinte: pense no seu lugar. Qual ou quais irmãos você tem tido ao longo dos anos dificuldade de relacionamento? Portanto, essa palavra é para você também. Em segundo lugar, consideremos o amoroso empenho do apóstolo Paulo visando a reconciliação. E aqui nós haveremos de ter alguns princípios bíblicos para isso. Como um homem sendo sensível, chamado Paulo, e é importante que lembremos que ele estava encarcerado quando escreveu esta carta, escreveu em resposta àquilo que era o amor da igreja para com ele. Como, portanto, ele buscou reconciliar essas duas irmãs, Evódia e Sintique, que fez ele, ainda que estivesse à distância. Para termos uma ideia, cerca de 30 dias era exatamente a distância de Filipos a Roma. O que fez ele? Primeiramente, Paulo interviu tendo um coração cheio de ternura. Nas palavras dele aqui, no verso 2, isso está claro. Paulo diz, rogo. Qual o significado desse verbo rogar aqui? Nós conhecemos, mas é muito bom lembrarmos disso. Esse verbo significa chamar para, a ideia de chamar para o lado, convocar para próximo. Significa rogar no sentido de solicitar, de pedir. Também ele pode significar consolo, mas no caso específico, é muito interessante que nós atentemos para uma tradução, a King James, quando diz, eu imploro. Paulo, portanto, está implorando. Então aqui temos um homem completamente envolvido com o coração na situação dessas duas irmãs, a ponto de fazer essa fervorosa petição. Ou seja, Paulo suplica com ternura a estas irmãs que, assim como eram antes, voltem à harmoniosa disposição de ânimo, a fim de que possam outra vez trabalhar juntas, em equipe, como diz o Dr. Hendrickson. Em segundo lugar, Paulo agiu sendo imparcial. Eis como ele trata as duas irmãs sem fazer distinção, pois roga tanto a uma quanto a outra. Ele diz, rogo a Evódia e rogo a Sintique. Na verdade, ele está enfatizando sua ternura de modo igualitário para ambas. Ou seja, seu interesse está nas duas irmãs sem distinção. Irmãos, negativamente falando, o apóstolo aqui não apresenta nenhum resquício de partidarismo, o qual é uma grande praga nas nossas igrejas. Como é isso? Eu quero lembrar vocês como é isso. Eu sou seu amigo, e você chega para mim e diz, olha, fulano de tal me ofendeu dessa maneira. E o fulano de tal é irmão em Cristo. E eu digo a ele, rapaz, não ligue não, aquele camarada é assim mesmo. Paulo não fez isso. Paulo amou a ambas e demonstrou seu amor por ambas. Rogo a Evódia e rogo a Sintique. Positivamente falando, é como se ele estivesse dizendo a ambas, vocês, Evódia e Sintique, são amadas.
E são preciosas irmãs. Meus irmãos, esta palavra, eu creio, ela há de nos trazer ao arrependimento. Porque quem fala com vocês é alguém que o ano passado experimentou uma rivalidade sem precedentes na nossa região, embora a questão básica fosse teológica, mas estavam envolvidos irmãos preciosos. E eu louvo ao Senhor, porque mudou a nossa sorte, de maneira que em dezembro do ano passado, tivemos uma reunião de presbitério, onde houve um quebrantamento, e nós podemos confessar os nossos pecados. E o que acontecia? Começa com aquela ideia espúria de alguém dizer, no Amazonas, no meio presbiteriano, nós temos 2 representantes. Fulano de tal de um lado e Jaime Marcelino do outro. E vocês lembram da fotografia? Lá no fundo, quando alguém diz, Jaime Marcelino, você tem que segurar nossa bandeira. E vem alguém e diz, Jaime, pastor fulano de tal está dizendo isso e isso de você. O diabo ele é craque nisso, e ele chegava para o pastor fulano de tal e dizia, olha, o Jaime está falando isso e isso de você. Totalmente diferente disso aqui, irmãos. Mas o pior é que nós tendemos por sermos imparciais. Paulo diz, rogo a Evódia, rogo a Síntique. Em seguida, vemos o apóstolo Paulo esforçando-se sabiamente para conduzir as irmãs ao humilde bom senso. Olha o que ele lhes diz. Pensem concordemente no Senhor. Qual é o significado dessa expressão, pensar concordemente? Na verdade, no original é uma palavra só. E significa sentir ou pensar, é ter uma opinião de si mesmo, pensar a respeito de si, ser modesto, não permitir que a opinião que se tem de si mesmo exceda os limites da modéstia. Significa pensar ou refletir sobre a própria opinião. Mas também significa ser do mesmo pensamento, isto é, concordar, compartilhar os mesmos pontos de vista. E ainda dirigir a mente para algo. Parece que toda a expressão diz respeito à reflexão, diz respeito a pensar, não fixado nas opiniões de cada uma, o que poderia sugerir que uma deveria concordar com a outra, mas um pensar focalizado no Senhor. Na verdade, quando se pensa, quando se reflexiona fora de Cristo, fatalmente incorre-se em personalismo. E esse personalismo é mundano. O diabo é aquele que pensa nas coisas dos homens. Vocês lembram de o que o Senhor Jesus falou para Pedro? Porque quando é assim, chega-se a ter uma opinião irreal acerca de si mesmo, coisa que a Bíblia discorda. Por isso, lá em Romanos, capítulo 12, verso 3, o apóstolo diz, não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, no sentido de equilíbrio. No entanto, o pensar no Senhor haveria de conduzir a Evódia e a Síntique a mesma atitude recomendada aqui em Filipenses, capítulo 2, verso 2. Então, o resultado seria que cada uma passaria a ter uma atitude semelhante à do seu Senhor. Nós podemos pensar rapidamente. Ele não buscou os seus próprios interesses. Ele suplicou perdão
a Deus a favor de seus inimigos. Ele suportou as injúrias dos que ultrajavam a Deus. Ele amou aos seus até o fim. Assim que um pensar concordemente no Senhor conduzirá a atitudes virtuosas, as quais estão de acordo com o Senhor. Por exemplo, conduzirá uma disposição para ocupar-se em ofícios, sejam coisas, sejam pessoas humildes. É interessante como a natureza humana foi pervertida pelo pecado. Se alguém vai comprar uma roupa, lá em Manaus, eu conheço bem, não sei como é que é aqui é uma região rica, diferente, mas lá no Amazonas, em Manaus especialmente, tem um bairro pobre chamado Educandos, que tem um grande comércio. E, se você morasse lá, o que você preferiria? Comprar a mesma roupa, com a mesma etiqueta, em Educandos ou no Amazonas Shopping? Dizer que comprou no Amazonas Shopping parece que tem um ar mais elevado. O nome disso é ostentação da vida. Essa é a nossa tendência, mas quando se pensa concordemente no Senhor, há uma disposição para ocupar-se em ofícios humildes. Por isso está escrito, em lugar de ser orgulhosos, condescender com o que é humilde. Há uma tradução espanhola que diz o seguinte: estejam dispostos a ocupar-se em ofícios humildes. Além disso, conduzirá uma disposição para perdoar assim como Ele nos perdoou. É isso que significa pensar concordemente no Senhor. Conduzirá, enfim, a unidade que glorifica a Deus. Ah, irmãos, se todos pensássemos concordemente no Senhor. Eu tenho aqui a minha mão, são 5 dedos, mas há uma unidade aqui. Esse dedo não pode desprezar o outro porque ele faz parte da mão. Olhemos para a família, uma família com seus membros, não há por que os irmãos se degladiarem, porque são irmãos, têm os mesmos pais. Então, há uma unidade. Então, esse pensar conduz à unidade. Na verdade, quando o apóstolo Paulo apela às 2 irmãs a que pensem concordemente no Senhor, está em busca da preservação da unidade, a unidade cristã, a unidade que o apóstolo Paulo exemplifica quando ele fala aos romanos. Abram, por favor, Romanos capítulo 15, nos versos 5 e 6, ele diz: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir, aí está a nossa palavra de Filipenses, de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou como a Nova Versão Internacional, nesse sentido, eu gosto dela, diz: o Deus que concede perseverança e ânimo deles, um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Há um comentário do Dr. Stott com relação a esse texto que eu acabei de ler com vocês, Romanos 15, e nele ele diz o seguinte: um espírito de unidade segundo Jesus Cristo parece indicar que a unidade cristã é a unidade em Cristo, que a própria pessoa de Jesus Cristo é o foco de nossa unidade e que, portanto, quanto mais concordamos com Ele e acerca deles, mais iremos concordar uns com os outros. E aqui fica muito claro qual é o propósito dele quando diz: pensem concordemente no Senhor. E aqui, irmão, prestemos atenção. Nessa questão conflituosa, o apóstolo Paulo não está querendo que Evódia olhe para si e diga: você tem razão, eu vou andar com você. Não. Ele quer que
à medida em que elas focalizassem em Cristo Jesus, o Senhor que deu a vida por elas, elas começassem a pensar como Ele pensa. Elas começassem a agir como Ele age. Então estariam pensando concordemente no Senhor. Não significa, portanto, que deve-se concordar com o outro naquela ideia de que não tem jeito, tá bom, é assim mesmo. Na eternidade nós veremos quem tem razão. Não. Portanto, que Evódia e Sintique reflitam ou pensem, porém somente de acordo com o Senhor. Afinal, depois de uma reflexão acerca dele e acerca do que ele fez, a pergunta é: há lugar para a busca de interesses próprios? João diz que não. Vocês lembram quando houve uma controvérsia em relação ao batismo, à purificação? E um judeu que era simpático ao Senhor Jesus disse: não, o melhor batismo é o de Jesus. E os discípulos de João, enciumados, foram até ele, disseram: mestre, aquele de quem estavas dando testemunho, vem batizando e todos lhe saem ao encontro. Ciúme vivo. E João responde de uma forma tão maravilhosa: o homem não pode receber nada que não seja do alto. Em outras palavras, João disse: olha, eu estou satisfeito com o meu ministério, e o meu ministério é esse, ser precursor dele. O dele é diferente porque tem uma porção dobrada. Por isso, importa que ele cresça e que eu diminua. Eu vou contar uma coisa aqui que vocês não sabem, eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu fiquei sabendo desse convite que nos foi dado para pregar aqui é uma brincadeira que ele não sabe, mas eu vou dizer, nós somos muito amigos. Primeiro eu fiquei sabendo que o Solano tinha sido convidado. Eu liguei para ele e disse: rapaz, que legal! Você foi convidado. Ele foi, disse: a FIA baixou o nível, rapaz. E então nos encontramos em São Paulo. Estavam presentes o pastor Gilson e o nosso irmão querido Tiago. E no almoço, estava lá o reverendo Augusto Nicodemos, aquele revolucionário de ontem, e o presbítero Solano Portela. E então, dentre os outros irmãos que estavam à mesa, eles dois não viram, não, isso é coisa de família assim, mais chegada, né? Aí um outro disse: rapaz, a Fiel está ruim. Ele disse: você está com inveja, porque você não foi convidado. Você sabe que o reverendo Augusto, ele, como diz o nordestino, não tem papa na língua. Então, é isso mesmo. É impressionante como nós queremos ser o maior, o melhor. Mas se pensarmos concordemente no Senhor, isso não há de ser, não há de ter lugar. Meus irmãos, quão grande prova de entendimento acerca desse pensar concordemente no Senhor demonstrou o próprio apóstolo Paulo aqui, quando ele expressou seus sentimentos aos filipenses, dizendo no verso 1, meus irmãos, no verso 1, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Eu quero me fazer uma pergunta para mim e para especialmente os pastores. Ontem já tivemos uma palavra direcionada a nós pastores. Meus irmãos pastores, como é
que vocês olham para a igreja local. Vocês têm saudade dela? Você fica ávido para chegar o domingo, para cheirar aqueles irmãos? Temos tido entendimento acerca do significado desse desejo de Paulo para com Evódia e Sintique? Resta-nos agora concentrar nossa atenção à próxima atitude do apóstolo Paulo com vista à reconciliação das irmãs. Leiam, por favor, o verso 3. A ti, leiam, por favor. A ti, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Qual foi a atitude do apóstolo Paulo diante dessa dificuldade relacional, estando ele tão distante fisicamente? Já vimos algumas, mas ele apelou para outrem, rogando: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies. Vejamos 3 importantes aspectos relacionados com esse versículo 3, primeira parte dele. Primeiro, Paulo se mostra de forma prudente na escolha da pessoa certa para intermediar. Essa é a ideia. A ti, fiel companheiro de jugo, diz ele. Lamentavelmente, nem todos estão aptos para o exercício da reconciliação, ou seja, para serem pacificadores. Nem todos podem ser considerados confiáveis quando se tem de resolver conflito entre pessoas. Portanto, faz-se necessário ou contar com alguém que seja sábio, alguém prudente, alguém amoroso, alguém que tenha dado provas de temer ao Senhor, alguém que não busque os seus próprios interesses e sim os de Cristo. Por isso o apóstolo recorreu ao que ele denominou de a ti, fiel companheiro de jugo. Irmãos, é certo que o vocábulo que o apóstolo Paulo utilizou aqui nesse verso 3 apresenta alguma dificuldade para se chegar a uma segura conclusão quanto à identidade dessa pessoa, a terceira pessoa que ele aqui menciona. Ou seja, nós não sabemos quem é a pessoa que o apóstolo Paulo está se dirigindo aqui nesse momento, chamando-o de companheiro de jugo. Na verdade, Paulo não utilizou o nome da pessoa, mas simplesmente chamou-a de Sísicos, como está no original. Vocábulo que alguns traduzem por companheiros, outros traduzem por companheiro de trabalho, ou consorte, camarada, colega, etc. Assim, parece que não se pode chegar à identificação desse pacificador. Alguns querem conjecturar, dizendo é Lucas, mas ninguém sabe. No entanto, trata-se de alguém fidedigno para essa árdua missão de reconciliar as irmãs. Por isso o apóstolo o chama de fiel, que significa não espúrio, verdadeiro, genuíno, sincero. Então podemos aceitar a tradição que diz: sim, peço também a ti, Sísico, ou seja, companheiro de trabalho, tanto de fato como de nome, estendas as mãos a estas mulheres. Por outro lado, o mais importante de tudo é o fato de o apóstolo Paulo demonstrar toda a prudência possível ao escolher alguém sábio, prudente, amoroso, para ajudar tais irmãs. Na verdade, quando se trata de uma crise relacional envolvendo pessoas tão conhecidas como o nosso presente caso aqui de Evódia e Sintique,
a necessidade de prudência é muito grande, haja vista que a facilidade de se tomar partido, como temos visto, e pender para um dos envolvidos é uma realidade. Temos, portanto, irmãos, de dar graças ao Senhor, porque em toda e qualquer comunidade cristã genuína, a gente fidedigna, a gente companheira, a gente no sentido de andar nas pisadas do apóstolo Paulo, que era um discípulo do príncipe da paz. Vocês entendem o que eu estou dizendo? A grande dificuldade nas comunidades cristãs, nas igrejas locais, é encontrar gente fidedigna. Eu lembro que eu orava, Senhor, porque eu tinha estudado esse assunto, Senhor, manda uns císigos para intermediar a nossa causa. A quem você compartilha suas dificuldades? A quem você recorre buscando ajuda para solucionar problemas relacionais? Você percebeu a prudência do apóstolo nessa questão envolvendo essas irmãs? É você prudente e sábio? Oh, irmãos, a causa aqui é aberta, mas eu quero, no insight aqui, fazer uma colocação. E eu quero implorar por isso. Eu espero que nenhum de vocês experimente o que eu experimentei nos últimos anos. Mas quando alguém chegar para você, falando discreta ou sutilmente de outro irmão, não aceite. Especialmente, eu quero dizer aqui nesse ambiente, não aceite falar mal do pastor. Se você tiver alguma dificuldade com o pastor, vá até o pastor. Eu digo mais, em família, não fale dos seus líderes. Se tem uma coisa que causa dificuldades aos filhos, é exatamente ouvirem falar mal do pastor. Como é que eles vão ter condições de ouvir a pregação? Vamos evitar isso, irmãos, em nome do Senhor Jesus. O segundo aspecto dessa expressão do verso 3 diz respeito à humilde solicitação do apóstolo Paulo, denotando amor pelas irmãs. Ora, isso pode ser visto quando ele apelou ao seu fiel companheiro de jugo, falando-lhe com profundo e terno sentimento, demonstrando humildade e amor por elas. Eis o que ele diz: peço-te. Meus irmãos, esta pequena expressão é a mesma utilizada pelo centurião, vocês lembram em Lucas capítulo 7, quando um centurião intercedeu junto ao Senhor, e dizendo o seguinte, que o seu servo estava doente, muito doente, e diz que o servo de um centurião, vocês leiam por favor, Lucas capítulo 7, de verso de 1 a 3, fica melhor para nós entendermos. Diz lá, tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Este pedido, ou esse peço-te aqui de Filipenses, significa a mesma coisa do rogo de Paulo, rogo a Sinti, mas é uma outra palavra.
significa implorar, suplicar. Percebam a humildade de Paulo. Imagine Paulo falando aquele companheiro dele e dizendo: imploro-te, auxilias. Eu espero que os irmãos penetrem nisso. E eu espero que vocês penetrem nisso. No terceiro aspecto que temos aqui, que diz respeito à natureza propriamente dita do pedido. Quando ele diz, peço-te que as auxilies. A ideia é que Paulo se chega ao seu companheiro de jugo, tão humildemente, que ele quer, na verdade, envolver não só a mente, mas o coração deste homem, deste colega, a fim de que, como Paulo estava envolvido, ele igualmente fizesse isso, se envolvesse. Vamos ficar em pé um pouquinho, por favor, já estou ouvindo gente dormindo. Por gentileza, ajuda. Ontem eu passei um bom tempo em pé ali, não foi pela coisa, não é porque eu estava dormindo também. E como eu não queria perder nada, eu fiquei em pé. Por favor, queiram sentar-se. Pastores, isso é um bom exercício. Eu faço isso comumente, porque eu não me preocupo que o problema é a maneira do sermão dele, não. Mas eu não quero que os irmãos percam nada. Se perderem é porque eles querem. Então, se for por mim, levanta, senta, e ficam dispersos, ou melhor, atentos. Pois bem, Paulo está dizendo, peço-te que as auxilies. Ou seja, que haja um completo envolvimento, que esse companheiro abrace ou agarre fortemente esta causa, que tome-a para si. Essa é, portanto, a assistência que Paulo esperava desse companheiro de jugo. Mas quando ele fala dessa maneira, peço-te que as auxilies, o que está envolvido nisso tudo? Ou o que Paulo esperava do seu companheiro de jugo para com essas irmãs conflituosas? Primeiro, amor por ambas. Ele quer que ele ame a ambas. Ele quer que aquele companheiro suplique ao Deus da paz por elas. Quer que ele se utilize das Escrituras para conduzi-las ao bom senso. Quer que ele seja paciente para aguardar a operação eficaz do Espírito do Senhor. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Quem vai intermediar necessita de se envolver com ambas as partes. Imaginem o pastor tentando aconselhar marido e mulher. E quantas vezes nós temos um desejo intenso de dizer para o camarada, você é um cafajeste mesmo. Porque a história é contada de tal maneira que o camarada parece pouco menos do que um demônio. Mas não é assim, irmãos. Ontem, na exposição do Dr. Augustus, eu gostei tanto de vê-lo. Chamaram um dos quase hereges, né? De querido irmão. Ouçam-me, por favor. Enquanto alguém professar a fé que professamos, não ouse tratá-lo senão como irmão. Porque você pode se enganar e se encontrar em grande dificuldade com o Senhor Jesus Cristo. Eu nunca vi ninguém negar o Senhor Jesus como Pedro fez.
mas ele era irmão. Pense no seu irmão que você está em conflito. E pense nele como irmão. Em último lugar, nós temos a razão que Paulo apresenta para empenhar-se tanto pela reconciliação dessas irmãs. Ou seja, consideremos rapidamente a maneira pela qual ele buscou estimular a Císicos a auxiliar Evódia e Síntique. Eis o que ele diz, aqui no verso 3. Pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Na verdade, essa segunda parte do verso 3 é uma espécie de justificação que Paulo apresenta, a fim de que seu companheiro de julgo se envolvesse totalmente na luta pela reconciliação das irmãs. Ou seja, o apóstolo apresentou a Císicos uma justificação associada à sua fervorosa petição. Ora, isso é uma prática bíblica. O que eu quero dizer com isso? Vocês lembram quando foi lido aqui, Lucas capítulo 7, a respeito da intercessão que o centurião fez? Eu leio para vocês, vejam bem, quando os judeus foram até o Senhor Jesus, diz assim, eles chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo acerca do centurião, ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga, e está escrito lá, então Jesus foi com eles. Vou tentar ilustrar isso. Quando você quer que seu amigo seja amigo do seu outro amigo, o que você faz? Você aprende assim, esse aqui é Gilson Santos, gente fina, gente boa, legal, eu quero lá em casa. O outro fica impressionado. Mas como é que o marido que não gosta muito da mulher apresenta de forma forçada? Essa é minha esposa. Vocês querem conhecer o amor de um marido por uma esposa? Veja como ele fala dela. Se você ouvi-lo dizer assim, minha querida, digníssima esposa. Pode parecer formal, mas isso é uma maneira de expressar um amor do coração. E falo pela minha esposa. Vocês percebem como junto com a súplica ou petição, no caso do centurião, do pedido dos judeus para o centurião, eles apresentaram uma boa justificativa ao Senhor, visando convencê-lo aí. Essa foi a atitude do apóstolo Paulo em relação ao seu pedido a Císicos. Ele disse, auxilia-as, pois juntas se esforçaram comigo. Eu mereço alguma consideração? Vocês, filipenses, cuja igreja foi constituída com muito sofrimento, em meio a muito sofrimento, vocês que são amados, vocês que são a minha coroa alegria, essas irmãs trabalharam juntas comigo. Então, em outras palavras, para sermos didáticos, Paulo olha para o passado, ou seja, ele
faz isso, pede que as ajudes, porque o empenho concentrado de ambas em prol do Evangelho foi demonstrado por vários crentes fidedignos, como ele diz aqui, e trabalhou comigo, com Clemente e com os demais cooperadores meus. Eu pergunto, quanto tempo resta aí? 10 minutos. Ótimo. Ou seja, irmãos, Paulo apresentou o belo testemunho de muitos acerca do concentrado empenho de ambas pela causa do Evangelho. Ou seja, as duas estiveram juntas, empenhadas pela mesma nobre causa. Qual é o significado de tudo isso? Em que tudo isso pode contribuir para Císicos sentir-se estimulado a lutar pela reconciliação? Irmãos, o argumento do apóstolo Paulo aponta não para um histórico negativo, mas para o positivo. Eu quero ilustrar isso com uma certa ocasião em que eu vi na televisão uma das melhores propagandas que servem como ilustração para o sermão. Era uma propaganda para vender um videocassete. Na época, era videocassete. Aí estava o casal em litígio. E já falando de separação, vamos nos separar. De repente, o videocassete dispara e aparece no vídeo as cenas do seu casamento. Os dois se voltam para aquelas cenas e eles se voltam um para o outro e se reconciliam. A melhor propaganda que eu já vi para isso. Irmãos, como é importante olhar para o passado. Pastores, eu quero me referir aos mais novos especialmente. Atentem bem uma coisa. Se um membro da igreja tem uma dificuldade com você e diz, o senhor, e começa a arrasar, leve-o para o passado. Procure mostrar a ele como é que você se relacionou com ele no passado. Ele já sentou-se à sua mesa? Ele já foi à sua cozinha? Vocês já caminharam juntos? Essa história serve de alguma coisa? Pois bem, Císicos, elas se esforçaram juntas comigo, em prol do Evangelho. Essa é uma razão muito importante. E uma outra justificativa que ele apresenta para Císicos é que a obra de ambas está registrada no memorial eterno. É certo, irmãos, que o apóstolo Paulo, ao citar aqui livro da vida, ele está se referindo àqueles que não têm nomes. Ele diz, e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. No entanto, nós sabemos que somente tem o seu nome no livro da vida os verdadeiros cristãos. E Evode e Sinti, que eram cristãs, logo ao mencionar o livro da vida, Paulo está dizendo que as obras dessas irmãs estão registradas no livro da vida, que o Senhor Deus está tomando nota. E aqui me faz lembrar e dizer aos irmãos algo que é muito importante. Lá em Malaquias, no capítulo 3, nos versos 16 e 17, quando o Senhor está mostrando a diferença entre o ímpio e o não ímpio, aquele que teme a Deus e o que não teme, diz, então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-lo-eis como um homem poupa seu filho que o serve. Assim, a citação
dessa expressão livro da vida, nos faz pensar também no magnífico futuro dessas duas irmãs. Que glorioso futuro! E a justificativa é a seguinte: dada a importância dessas irmãs, quanto ao seu passado e quanto ao seu futuro, quanto vale o esforço para reconciliá-las? Isto é pensar também concordemente no Senhor. Vimos, portanto, a natureza da crise relacional. Vimos como o apóstolo se empenhou tão amorosamente para reconciliar essas irmãs. Coração cheio de ternura, com imparcialidade, tentando conduzi-las ao bom senso. E quando não foi possível ele mesmo estar presente, apelou para alguém fidedigno. Baixemos nossas frontes, por favor. Eu gostaria que você pensasse mais uma vez em quem ou com quem você tem tido conflitos. A pergunta é: essa pessoa é crente no Senhor Jesus? Essa pessoa demonstrou isso no passado? O que você está fazendo para reconciliar-se? Quero falar aos pastores. Essa maneira de agir do apóstolo tem a nos ensinar. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, Tu és gracioso pelo que Tu enviaste o Teu Filho, o Príncipe da Paz, para morrer por nós, pecadores, o justo pelos injustos. E nós queremos pedir-te perdão, reconhecendo que temos falhado tanto nesta questão relacional. Senhor, ajuda-nos aplicando aos nossos corações os princípios que extraímos da Tua palavra nesta manhã. Que pensemos concordemente no Senhor, a fim de que a unidade que o Teu Santo Espírito criou, estabeleceu, seja vista no nosso dia a dia, à medida em que andemos humildemente, em mansidão, com paciência, que lutemos juntos pela fé evangélica. Abençoa, Senhor, a todos que aqui estão. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja abundante em cada coração, a fim de que, ao invés de estarmos voltados para nós mesmos, esforçarmos-nos para que o Teu nome seja em nós engrandecido. Oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.